Dá nojo ler as coisas que essa matéria traz. Essa matéria diz o seguinte, olha só, o que o judiciário diz para inocentar acusados de trabalho escravo. Deixa eu virar de costas aqui, mas só para poder passar para esse lado. A gente ouviu outro dia aqui, do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, do TST, uma informação chocante, uma informação bárbara, que é o seguinte, não existe no Brasil hoje ninguém, absolutamente ninguém, cumprindo pena por submeter trabalhadores a um regime análogo à escravidão. Isso é absolutamente chocante. A gente está falando de uma coisa que, assim, é uma tortura, é uma morte em vida, é um sequestro de todos os direitos, é um sequestro do tempo, é um sequestro da saúde de pessoas que literalmente vão morrendo pouco a pouco, até morrerem no trabalho, vários deles e delas. São pessoas afastadas de suas famílias e presas, verdadeiros cárceres que existem no campo. Como é que pode ninguém ter sofrido nenhuma punição? Como é que pode ninguém tá preso por conta disso? Como é que pode ninguém ter tido terra expropriada? Essa a gente aprendeu no dia, porque falta regulamentar ali o negócio que ficou pendente quando fez a regra na Constituição. Mas aí o Intercept traz essa matéria. O que o judiciário diz para poder inocentar? Qual o argumento que eles usam? Gente, numa boa, perdão se isso gerar náuseas em vocês. Porque olha o que o judiciário diz para inocentar esses bandidos que submetem as pessoas do campo, as pessoas mais pobres, esses trabalhadores e trabalhadoras rurais, ao regime de escravidão. Vamos lá, vamos começar a matéria. Eu vou ler o primeiro parágrafo, depois vou ler alguns trechos. Há quase 18 anos, uma operação de auditores fiscais do trabalho resgatou 43 pessoas da fazenda de Marcos Nogueira Dias, o Marcão do Boi, né? Na zona rural de Abel Figueiredo, no Pará. Esse fazendeiro é conhecido por ser um dos mais ricos da região sudeste do estado. Segundo a denúncia, do Ministério Público Federal, os trabalhadores bebiam água fétida, comiam carne podre de vacas que morriam no parto, não tinham salário, repito, não tinham salário, recebiam como pagamento bebida alcoólica, pinga da pior qualidade, e tinham que comprar os produtos de higiene superfaturados no patrão. E eram submetidos a jornadas exaustivas em sol escaldante, inclusive nos feriados e finais de semana. Esse é o caso. Sabe o que o juiz falou? E aí eles começam a trazer vários casos, de vários juízes. Mas sabe o que o juiz falou? Põe na próxima página, por favor. Vamos lá. O que o juiz falou? O juiz que analisou esse caso. Se não tiver aqui, eu tenho aqui, ó. Aqui, ó. O juiz alegou que deveria ser melhor analisado, pois muitas denúncias de condições análogas à escravidão tinham como base apenas os levantamentos feitos pelo Ministério do Trabalho. Apenas os levantamentos feitos pelos fiscais. Como é que pode ser apenas o levantamento feito pelo fiscal? O fiscal do Ministério do Trabalho é o cara que vai lá, que viu, que estudou, que conhece a legislação. Aí olha o que diz o juiz. Esses levantamentos são, que ele fala aqui, ó, são muito ardorosos e normalmente feitos por pessoas que não têm a menor noção do que é o trabalho no meio rural. Os exageros, em muitos casos, são evidentes. Então o juiz está falando assim, não, esses fiscais não sabem. No campo é normal ser escravo. No campo é normal comer carne podre. No campo é normal você não receber salário. Você consegue imaginar um lugar que é normal não receber salário? É normal. É outro tipo de gente. É outro tipo de gente. Essa turma não tem alma. Aí ele continua. Olha só. Quando se manifestou, alguns meses depois, o desembargador Menezes votou pela absolvição do Marcão do Boi. Para o magistrado, as denúncias mencionadas na sentença, como os alojamentos insalubres, a falta de água potável, a comida podre, olha o que ele diz, devem ser vistos dentro da realidade rural brasileira. Ô, ministro, desculpa, mas você é um lixo de ser humano, entendeu? Você merece um xingamento. Eu não vou dizer o xingamento,
Eu não vou dizer, mas você merece. Meu irmão, você merece passar um ano trabalhando nessa situação. Você merece passar um ano comendo carne podre. Você merece passar um ano sem receber salário. Você merece passar um ano estourando sua mão de sangue, fazendo bolha na enxada, trabalhando de sol a sol. Você merece passar um ano longe dos seus filhos, longe das pessoas que você ama. Você merece passar um ano tentando fugir de um lugar e sendo ameaçado de morte, para poder nunca mais dizer que essas pessoas estão dentro da realidade rural brasileira. Mas vamos lá, que continua. Tem mais uma página aqui. Isso aqui, o negócio está mal feito, a linha, porque eu que escrevi. O que ele diz é o seguinte, olha só, para o desembargador, essas circunstâncias não eram degradantes, apenas comum ao trabalho rural, que tem o desconforto típico da sua execução, quase sempre braçal, e não se caracterizam que rebaixa o trabalhador na sua condição humana. Não rebaixa o trabalhador à sua condição humana. Meus amigos e minhas amigas, ao invés de ficar colocando no Jornal Nacional, no Globo Repórter, no SBT, na Band, o caso de um trabalhador que conseguiu ter o filho, que estudava das 7 da manhã até meia-noite, que no período onde não estava carpindo a roça, com 10 anos de idade, pegava um livro para ler, e mais novo começou a ler Guimarães Rosa, começou a ler vários outros livros que as crianças não liam, que eram super complicados, conseguiu entrar numa faculdade pública, se formou, hoje ele é um grande executivo de empresa e ele é o exemplo de que basta querer, ele é o exemplo que basta se esforçar, ele é o exemplo que basta você acreditar num futuro melhor, porque todo mundo tem o potencial de ter uma vida livre, todo mundo tem o potencial de sair de uma condição degradante de trabalho. Ninguém precisa ser escravo da condição que a vida te jogou quando te fez nascer. Isso é mentira! Isso é uma maneira de defender o sistema, porque para cada um que vira um executivo, tem mais de 1000 que trabalham em condições degradantes. Ao invés de gastar tempo mostrando esses que são utilizados covardemente para defender o sistema, a gente tem que mostrar esses que são o sistema. Esses que são mortos pelo sistema, esses que são destruídos pelo sistema e que são escondidos para não mostrarem de uma vez por todas que o nosso sistema ele é fétido, ele está putrefato, está podre. E é por isso que eu fico tão indignado aqui no nosso programa, quando eu falo que as políticas econômicas, quando eu falo que os projetos do governo, eles têm que ser, sim, radicais, revolucionários e urgentes, porque essa turma que vive nessa situação, ela não pode esperar. A turma que vive nessa situação, ela não tem como acreditar que na projeção que a gente vai ter ao longo dos próximos anos, daqui a 10... É hoje! É hoje! E é por isso que a gente precisa de medidas que realmente não tenham medo de ser revolucionárias. E para a gente ter apoio popular para fazer isso, ao invés de mostrar a história do que conseguiu crescer e virar um opressor, a gente tem que mostrar a história dos milhões que hoje são oprimidos, são escravizados, são protegidos por poucos e são atacados por todos, como um desembargador como esse, que nos envergonha de pagar impostos para poder criar e manter e bancar pessoas assim. É isso que o ICL Notícias vai mostrar. Aquilo que os outros não mostram. E mostrar que o Brasil não é país de meritocracia. Não é país que basta só sonhar. Não é país onde depende só de você. O Brasil é um país que está literalmente destruído do ponto de vista moral, do ponto de vista humano, etc. E para a gente resgatar, só sendo radical, só fazendo uma verdadeira revolução nesse país, que impeça que juiz como esses
profiram sentenças como essas e pessoas como essas exerçam trabalhos como esses.